A produção medievalística brasileira, enfim, eu acho que ela precisa, né, assumir de maneira mais efetiva e mais clara uma discussão acerca das suas especificidades, das suas particularidades, né, para considerar, por exemplo, se ela tem especificidades, se ela tem particularidades por ser brasileira, né, no sentido de que essas especificidades e particularidades potenciais sejam incontornáveis, né, porque determinadas pela nossa condição, né, de brasileiros, ou ao contrário, se ela deve ter, né, se ela precisa assumir e orientar-se por perspectivas, entre outros aspectos, porque, como eu te disse lá, em função de uma outra pergunta, né, uma das discussões, um dos balanços que se travam hoje internacionalmente é óbvio. Primeiro, qual o sentido de se fazer a história medieval? Né? Ou seja, numa sociedade que vive, sobretudo, orientada na perspectiva de futuro, eu acho que a gente vive hoje, eu tenho um pouco essa impressão, né, que a gente vive um sistema, um momento do sistema em que as sociedades parecem ter muito mais empatia com o futuro, com o vir a ser, do que com o que já foi. Né? Eu acho que a sensação de ruptura cotidiana com o passado é hoje muito mais vigorosa do que já foi no passado recente, inclusive. Né? Eu acho que quando a gente se projeta, sobretudo, em direção ao futuro, é óbvio que o estudo da história é colocado em xeque sistematicamente. Né? No caso da história medieval no Brasil, muito mais. Né? A história medieval no Brasil nasceu com um movimento vertiginoso, mas que teve sempre disputada e questionada a sua validade. Né? Nós vivemos isso, eu acompanhei isso desde o início, no meio acadêmico, o sistemático questionamento aberto ou velado acerca de qual o sentido de que haja medievalista nas universidades brasileiras. Né? Eu faço, inclusive, já fiz a referência por aí, alguns trabalhos, a citação de que ainda a mesma década de 80, que viveu o crescimento vertiginoso da história medieval, que viveu a fundação do primeiro setor sistemático de pós-graduação em História Antiga e Medieval, viu a publicação de um livro em São Paulo, em que uma grande historiadora brasileira afirma desse livro, cujo título era Modo de Produção Feudal. É um livro que se dedica a reunir artigos clássicos sobre feudalismo associados a fragmentos de fontes primárias impressas para serem usadas no ensino acadêmico, sobretudo. Então, a historiadora que faz a apresentação dessa obra, que, se eu não me engano, foi publicada em 87, primeira edição, afirma na apresentação do livro que as universidades brasileiras jamais formariam um medievalista, porque aquele passado não dizia respeito ao Brasil, né, porque a documentação relativa àquele passado não é disponível no Brasil, mas que ela apoiava e incentivava a publicação de obras como aquela, porque, enfim, a história medieval precisa ser ensinada e precisa ser ensinada da forma mais correta e adequada possível. Né? Então, está aí uma profecia que não se efetivou. Né? Agora, a prática dessa história sempre foi muito disputada nas nossas universidades. Ainda hoje mas muito menos se comparado com o final da década de 90, sobretudo. Né? Ainda hoje é possível a gente ouvir aqui e ali um questionamento de qual o sentido de promover a história medieval no Brasil. Não só no Brasil, na América Latina, na Argentina, há pouco tempo, o professor catedrático lá da Universidade Nacional de La Plata, Carlos Astarita, que coordenou pela Argentina esse convênio do qual falei há pouco, não faz muito tempo, a questão de meses, né, dedicou um pequeno texto lá na grande imprensa argentina respondendo ao ministro da Educação argentino, que havia encaminhado a proposta de cortar as bolsas lá do CONICET, né, investimento em pesquisa relativa à história medieval, né, porque segundo ele não havia sentido nesse investimento, nesse gasto, quando a história medieval não interessava a Argentina. Então esse questionamento, ele é sistemático, o que de alguma forma implicou em que os medievalistas, até por reação, tivessem que pensar sobre o tema, né? Tivessem que, portanto, desenvolver argumentos que validem, né? Que chancelem, que concedam, que busquem o direito de cidadania para a história medieval feita, inclusive no Brasil. O que eu acho interessante, primeiro, eu acho que essa reflexão é indispensável e necessária, ainda que eu acho que não apenas a medievalistas, antiquistas, acho que é preciso refletir sempre sobre a história que se faz, por que se faz, né?
E aí é claro que não me vejo, não me sinto pessoalmente constrangido por essa demanda, né? Eu acho que essa reflexão é fundamental, né? Agora, eu acho que ela é feita sistematicamente também, como eu disse há pouco, a história, né, a gente é possível encontrar aí, eu fiz esse levantamento há pouco tempo, né, em vários países do mundo que não tiveram diretamente o passado medieval, se reflete sobre a questão, né, em busca de argumentos e de sentidos para essa prática historiográfica. Inclusive em Hong Kong há uma historiografia medievalística que tem que dar conta ou pensar sobre por que ela existe ali, né? Agora, eu acho que eu tenho a impressão que o esforço que foi feito no sentido de validar essa história medieval no Brasil buscou muitas vezes vias das quais eu desacredito, né? Por exemplo, uma via muito vigorosa entre nós é a ideia de que o estudo desse passado, né, é crucial porque há sobrevivências dele visíveis no Brasil, né? O nosso processo de conquista e colonização se deu a partir desse contexto, né? E vigora, por exemplo, portanto, no Brasil, né, sobrevivências, expressões, continuidades que nos remetem diretamente a esse passado medieval, né? Eu acho que o argumento das sobrevivências é ruim, né? Porque, primeiro, ele desacredita outras tantas histórias possíveis e necessárias, né? Eu parto fundamentalmente da perspectiva de que a história é um conhecimento de base contrastiva, né? Eu não me arrisco a dizer que necessariamente de base comparativa, ainda que acredite nisso, né? Porque nem sempre se assume, se promove a história a partir de instrumentais e de perspectivas de natureza comparativa. Mas a história só se conhece por comparação, implícita ou explícita, né? A gente só é capaz de perceber especificidades, particularidades de determinada sociedade a partir da contraposição dessas características a de outras sociedades que se estruturam de outra maneira. Então acho que a história é sempre um conhecimento de base comparativa ou pelo menos contrastivo. O historiador assuma isso ou não, né? E, portanto, em benefício do próprio presente, tanto quanto maiores forem, né, as formas diversas históricas de organização das sociedades que a gente conheça, para contrastar com as formas atuais, né, tanto maior a nossa capacidade de compreensão do próprio presente, né? Então acho que esse é um mecanismo fundamental que me faz pleitear não a história medieval específica, porque existiriam no Brasil potenciais sobrevivências desse passado, mas toda e qualquer história, né, me faz aí, talvez utopicamente, trabalhar com a perspectiva de que é a história da humanidade que me interessa, né, em todos os seus quadrantes possíveis de serem feitos de forma rigorosa, de forma efetiva, né? Para além de uma questão, ao meu ver, muito pragmática, inclusive. Eu não acho que seja possível imaginar um ensino universitário que não esteja fundado na pesquisa, né? Portanto, a universidade brasileira, se ela não quer se requisitar porções enormes dessa história da humanidade, se ela não quer, se ela quer lecionar isso, ela tem que os profissionais que o fazem têm que ser pesquisadores. Eu não acredito que haja mais espaço, como a gente já teve, né, para atribuir, às vezes até como castigo, a professores mais novos do departamento a obrigação de trabalhar com história antiga ou medieval e que o façam não apoiado numa atividade sistemática de pesquisa nesse campo, né? Então, portanto, acho que essa história é fundamental, né? Como eu disse, acima de tudo, pela perspectiva, ela é um antídoto, além né, do dimensionamento contrastivo a que eu me referi. Eu acho que o único antídoto que a gente tem é a tal tendência do presentismo, né? A perspectiva de naturalizar a realidade atual como, né, a realidade efetiva, transhistórica ou não histórica né, por exemplo, sendo capaz de entender o processo de formação da sociedade capitalista, o quão recente esse processo é na história, o fato de que ele é um processo, que ele teve um nascimento, portanto pode e tem um fim e terá um fim, né, porque essa é a característica fundamental das sociedades humanas, né? E, portanto, eu acho que o segundo elemento crucial é que a gente vai estar condenado a essa estreiteza de visão, né, e a naturalização do presente se não for capaz de conhecer e dimensionar o processo histórico em toda a dimensão possível, né? Então, acho que esse é um segundo aspecto a considerar. Agora,
Se a produção medievalística no Brasil expressa o que para mim é uma perspectiva crucial, eu te diria que não. Tá? Eu te diria que eu acho que o que predomina nessa historiografia, eu acho que antes de mais é o anseio de validação. Tá? Por exemplo, a questão que eu levantei, né? Se a história medieval feita no Brasil ela tem necessariamente características, especificidades, querendo o historiador brasileiro admiti-las ou não, eu te diria que a perspectiva predominante na nossa medievalística, na nossa historiografia, é fazê-la da forma exata e mais diretamente orientada pela perspectiva europeia que seja no sentido de buscar validação. Né? Eu acho que o reconhecimento de qualquer especificidade passa, antes de mais nada, pela intenção predominante entre nós medievalistas brasileiros de negar qualquer especificidade. Né? Porque a gente quer reconhecimento internacional e aparentemente esse reconhecimento internacional decorre de que a gente seja capaz de mostrar que somos capazes de fazer história medieval como qualquer europeu o faz. Né? E eu acho que isso é um grande equívoco, né? Porque eu creio que seja necessário fazer no sentido de todo o rigor que envolve a prática e a produção do conhecimento. Né? Agora, eu acho que a gente faz história medieval a partir de perspectivas, a partir de uma certa latitude que nos impõe uma especificidade, né? Obrigatoriamente. Tá? E, portanto, eu acho que seria fundamental reconhecê-la, seria fundamental discuti-la, avaliá-la, né? Para fazer essa história tendo plena consciência de que a gente faz, né? A partir de uma certa perspectiva, de uma visão que, se não é nossa, talvez seja latino-americana, coisa que vale. Né? E aí, portanto, é o que? É fazer essa história tomando o medievo europeu como nosso passado, como passado que se projeta na nossa Constituição, na nossa trajetória. É fazer essa história de que maneira? Eu acho que ela, ao contrário, é feita no Brasil, como eu te disse, primeiro, sobre uma perspectiva que, sobretudo, reproduz os modelos europeus. Né? E muitas vezes sem crítica alguma, sem considerar a crítica que os próprios europeus fazem à sua prática. Né? E eu acho que é uma história em que predomina, inclusive, né? Eu talvez pudesse dizer que a marca original do nosso interesse pela história medieval, aquela que decorre da perspectiva lá do predomínio, né? Da mentalidade, do estudo das mentalidades, o estudo das subjetividades na história, talvez dê um tom ainda um pouco hoje. Né? Se a história e a mentalidade como tal sofreu um recuo considerável em função da saraivada de críticas que recebeu de todos os quadrantes, né? Eu acho que no Brasil ainda predominam, sobretudo, temáticas orientadas por essa perspectiva, abordagens orientadas por essa perspectiva. Né? Por exemplo, se a história econômico-social como um todo viveu retração, na nossa historiografia, no campo da história medieval, então, isso é predominante. Né? Predominam temas, portanto, ligados a uma história cultural ou a vertentes de uma história cultural que muitas vezes seguem, né, imolando as perspectivas lá da história das mentalidades e predomina sobretudo uma história política também, né, que talvez seja um pouco uma marca da continuidade entre nós, com os ajustes da concepção da escola metódica do século XIX, né? Ainda há muito tradicionalismo, sobretudo, predominante no nosso campo. Né? E, sobretudo, essa nossa recusa, implícita ou explícita, a pensar sobre as particularidades da história, do sentido da história medieval feita no Brasil.